Tem uma coisa que ninguém te conta sobre o luto. Não te contam que ele tem um cheiro, que você entra num cômodo onde alguém viveu por décadas e o cheiro está lá. Não o cheiro de coisa velha, não o cheiro de doença, mas o cheiro de uma vida inteira condensada em cortinas, em cobertores, em gavetas que foram abertas e fechadas por mãos que agora não existem mais. E que esse cheiro vai embora muito antes de você estar pronta para ele ir. Não te contam que o mundo continua girando com uma indiferença que dói mais do que qualquer palavra. E não te contam que algumas pessoas, as que deveriam estar ao seu lado segurando a mesma dor, podem estar, ao mesmo tempo, pensando em outra coisa completamente diferente. Não por crueldade, não por ausência de amor, mas por uma forma de existir no mundo que coloca certos interesses acima do momento em que você mais precisaria ser a única coisa no campo de visão do outro. Eu descobri isso de um jeito que levei meses para conseguir nomear. E quando finalmente nomeei, entendi que não era apenas sobre o luto, era sobre quem eu havia me tornado dentro daquele casamento. E sobre o que minha mãe havia tentado me dizer, com a sutileza dela, com aquela sabedoria que ela nunca transformou em discurso porque ela nunca precisou, muito antes de partir. Meu nome é Lúcia Valença. Tenho 68 anos. Moro com meu marido Arnaldo Meireles, num casarão antigo da Rua dos Mundurucos, no Batista Campos, em Belém do Pará. Uma dessas ruas com mangueiras antigas nos dois lados que fazem sombra, até mesmo no horário em que o sol não negocia com ninguém. Uma dessas casas com varanda de azulejo e teto alto, e aquela umidade específica que a gente aprende a não combater, porque aprende cedo que Belém tem o próprio ritmo e o próprio clima, e que resistir é gastar energia que o calor já levou. Eu tinha acabado de perder minha mãe, Odete Valença, 91 anos. Uma mulher pequena que havia carregado tanto ao longo da vida que ninguém conseguia entender onde ela colocava o peso, porque de fora não aparecia. De fora, ela era só aquela senhora de sorriso rápido e fala direta, que preparava arroz com feijão como quem estava compondo uma obra e que guardava cartas e recibos e fotografias com a organização de quem acreditava que a memória precisa de prova material para sobreviver ao tempo. Havia partido 3 dias antes. 3 dias que eu ainda estava tentando entender como se atravessa. Não no sentido prático, que era o único sentido que o mundo parecia reconhecer naquele momento, com documentos e certidões e o telefone que não para, mas no sentido real, que é o de acordar e não saber exatamente onde colocar o peso daquilo que falta. Foi no segundo dia que percebi. Arnaldo estava ao telefone. Não é que ele não soubesse que eu estava no cômodo do lado. Não é que ele estivesse escondendo a conversa de propósito. Era mais sutil do que isso. Era o jeito que algumas pessoas têm de conduzir certos assuntos como se houvesse um compartimento separado para eles, como se determinadas questões pudessem correr em paralelo sem que o paralelo precisasse ser explicado. Ouvi fragmentos. Precisa ser definido antes de maio. Eu sei que não é hora, mas... O Cláudio está preocupado com a questão da terra. Fiquei parada na porta do corredor com a xícara de café que havia esquecido de terminar. Terra. Havia uma questão de terra. E Arnaldo estava discutindo essa questão no segundo dia depois que minha mãe havia morrido. Não era a primeira vez que ouvia aquele assunto ser mencionado. Havia passado por conversas rápidas ao longo dos anos. Havia percebido que havia algo pendente entre Arnaldo e os irmãos dele que nunca havia sido completamente resolvido. Mas era o tipo de assunto que eu havia aprendido, ao longo de 42 anos de casamento, a não perguntar diretamente. Não porque Arnaldo fosse agressivo, mas porque havia uma forma que ele tinha de cercar determinados temas. Não com hostilidade, mas com aquela impenetrabilidade gentil de quem deixa claro sem dizer que aquilo não é território seu. Voltei para a sala. Sentei no sofá. A casa estava com aquele silêncio de depois de muito movimento. As pessoas que haviam chegado para o velório e para o enterro haviam ido embora. Os pratos que alguém havia trazido estavam lavados na cozinha. As flores que não puderam acompanhar minha mãe ainda estavam numa jarra sobre a mesa do corredor. Tinha a caixa de madeira da minha mãe. Havia trazido de lá de casa,
Da casa onde ela havia morado até os últimos anos, aquela casa menor que ela havia habitado depois que meu pai faleceu, e que ela havia enchido de coisas que importavam e esvaziado de tudo que não importava com aquela eficiência serena que era a forma dela de organizar o mundo. A caixa estava sobre a mesinha de centro, retangular, de madeira escura, com uma fechadura pequena que eu havia encontrado a chave dentro da própria gaveta de cima. Minha mãe era assim. Guardava a chave com a caixa porque não havia segredo que precisasse de esconderijo, só coisas que precisavam de cuidado. Havia aberto brevemente para verificar o conteúdo antes de trazer. Documentos, cartas, alguns recibos antigos, uma fotografia ou duas que eu havia guardado sem olhar completamente, porque não estava pronta para olhar completamente, e uma anotação escrita à mão. Havia lido as primeiras palavras e fechado. Não porque fosse perturbador, era minha mãe, era a letra dela, era aquilo que a letra dela produzia em mim que eu não conseguia ainda. Havia colocado a caixa sobre a mesa e havia dito para mim mesma que depois eu abriria de verdade, quando estivesse mais pronta. Mas o depois havia chegado antes que eu estivesse pronta, porque o depois virou a conversa do Arnaldo no corredor. E a conversa no corredor havia mudado alguma coisa em mim que eu não sabia exatamente nomear, mas que eu sentia como quem sente a mudança de pressão antes da chuva, antes que a chuva chegue, antes que seja possível ver no céu. O corpo de quem vive em Belém já sabe. Arnaldo terminou a ligação. Veio para a sala com aquele andar que eu conhecia de décadas, os passos um pouco mais pesados do lado direito porque ele havia torcido o tornozelo num jogo de futebol quando tinha 42 anos e havia desenvolvido aquele jeito compensatório que nunca havia corrigido completamente. 71 anos, cabelos completamente brancos desde os 63, aquelas sobrancelhas espessas que haviam sido escuras por muito tempo e que agora eram quase do mesmo branco do cabelo. Sentou na poltrona. Me olhou. Você precisa comer alguma coisa, ele disse. Comi, eu disse. Quando? De manhã. Ele ficou quieto por um momento. O Mauro vai passar amanhã, ele disse. Olhei para ele. Mauro Meireles, 63 anos. O irmão mais velho do Arnaldo, aquele homem de fala pausada e pensamento rápido que eu havia aprendido a ouvir com atenção específica porque havia percebido ao longo dos anos que quando o Mauro dizia uma coisa, ele raramente estava dizendo só aquela coisa. Por que o Mauro vai passar amanhã? Eu perguntei. Havia algo no tom da minha pergunta que foi diferente do meu tom habitual, diferente daquela forma que eu havia desenvolvido ao longo dos anos de responder às informações do Arnaldo sem questioná-las diretamente. Não havia sido calculado. Havia saído assim. O Arnaldo percebeu a diferença também. Ele queria ver como você está, ele disse. Era verdade, mas não era tudo. Eu sabia que não era tudo da mesma forma que sei quando vai chover em Belém. Não pelo que está visível, mas pelo que o ar faz antes de isso ficar visível. Tá bom, eu disse. E fui para o quarto. Não por fuga, mas por aquele instinto de precisar de um espaço sem olhos de outra pessoa enquanto alguma coisa estava se organizando dentro de mim. O quarto tem essa função que às vezes as pessoas confundem com isolamento, mas que é na verdade o oposto. É o lugar onde você finalmente pode estar presente consigo mesma, sem a exigência permanente de estar presente para alguém. Sentei na beira da cama. O quarto cheirava ao perfume do Arnaldo, aquele sabonete específico que ele usava havia décadas, que eu havia aprendido a associar com sua presença da mesma forma que associo outros cheiros com outros lugares. E havia também, debaixo disso, o cheiro da casa toda, aquele cheiro de casarão antigo de Belém, que é o cheiro de madeira que absorveu anos de chuva e de calor e de vida humana dentro dela. Fiquei olhando para a fotografia que estava na parede do lado da janela. Era uma fotografia de mim e da minha mãe. Não sei exatamente em que ano havia sido tirada, pelo jeito que ela estava, pelos cabelos que eu ainda usava mais compridos. Devia ter sido quando eu tinha uns 40 e poucos anos.
Ela tinha uns 60 e poucos. Estávamos no mercado do Ver-o-Peso, aquele mercado que é a cara de Belém, com aquela baía atrás, com aquele cheiro de peixe e açaí e tempero que não existe em nenhum outro lugar no mundo. Ela estava rindo de alguma coisa que eu havia dito. Aquele riso dela, que não era delicado, que era honesto, que ela nunca havia aprendido a controlar porque havia decidido em algum ponto da vida que certos controles não valiam o esforço. Fiquei olhando para o riso dela por um tempo que não sei medir. E então pensei na caixa. Voltei para a sala. Peguei a caixa de madeira escura. A chave estava dentro da gaveta de cima, do lado, disponível, como todas as coisas que minha mãe guardava sem pretensão de esconder, só de organizar. Abri. O cheiro que saiu era o cheiro da casa dela. Aquele cheiro específico que eu havia tentado descrever para mim mesma e que não havia conseguido transformar em palavras, que era o cheiro dela condensado em papel velho e madeira, e o tempo que havia passado dentro daquele espaço fechado. Fiquei com a tampa aberta por um momento. E então comecei a retirar os documentos com cuidado. Havia certidões. Havia uma carta do meu pai, escrita durante um período em que ele havia trabalhado fora e que ela havia guardado dobrada, com um cuidado que dizia sobre o que aquelas palavras valiam para ela. Havia recibos de décadas atrás, o tipo de recibo que a gente guarda sem saber exatamente por quê, mas que sente que algum dia vai precisar, e que na maioria dos casos nunca precisa, mas que guarda do mesmo jeito porque descartar seria uma forma de dizer que aquela memória não valia mais o espaço. Havia uma fotografia de casamento. Deles dois, meu pai e minha mãe, numa fotografia em preto e branco que eu havia visto antes, mas nunca havia segurado assim, com aquela atenção de quem está olhando para um objeto que de repente tem um peso diferente porque o contexto mudou. E havia a anotação. Papel dobrado em dois, com a letra da minha mãe. Aquela letra miúda e inclinada que havia sido a letra dela por toda a vida, que eu reconhecia antes mesmo de ler a palavra, que produzia em mim uma resposta que era física antes de ser mental. Abri e li. Lúcia, se um dia você encontrar isso e eu já não estiver, presta atenção na questão do Arnaldo com os irmãos. Tem um assunto que ele nunca resolveu de verdade e que volta de tempos em tempos. Não é que ele seja uma pessoa má. É que ele aprendeu a separar o que é da família dele do que é do casamento de vocês. E às vezes, essa separação acontece às custas de você. Cuida do que é teu. Mesmo que ninguém esteja olhando. Mesmo que pareça que não é hora. Fiquei com aquele papel nas mãos por um tempo muito longo. Minha mãe havia escrito isso. Não havia data. Não havia contexto explícito além daquele. Mas havia algo naquelas palavras, na precisão delas, no jeito que elas haviam chegado exatamente no momento em que eu havia começado a sentir o que ela estava descrevendo. Que me disse que minha mãe havia conhecimento sobre alguma coisa específica que ela nunca havia falado diretamente comigo. E havia esperado. Havia esperado que eu chegasse até ela, ou que a situação chegasse até mim. Aquela chuva que você sente antes de ver. Minha mãe havia sentido também. E havia deixado aquelas palavras como quem deixa um guarda-chuva para alguém que ainda não sabe que vai chover. Belém naquela tarde estava com aquele calor de antes da chuva, que é diferente de qualquer outro calor. Mais pesado, mais úmido, com aquela qualidade de ar que parece ter chegado ao limite do que consegue segurar antes de precisar largar tudo de uma vez. Lá fora, as mangueiras da Rua dos Mundurucos estavam quietas, aquela quietude específica que as árvores têm quando o vento para antes da tempestade. Eu estava sentada na sala com a anotação da minha mãe nas mãos, e pensando no Mauro, que viria amanhã. E na conversa que havia ouvido no corredor, e no Cláudio, que o Arnaldo havia mencionado e que estava preocupado com uma questão de terra, e na forma que minha mãe havia escrito, cuida do que é teu, como se soubesse que ia chegar o momento em que eu precisaria ouvir exatamente isso. Não sabia ainda o que estava por vir.
Mas havia algo no ar daquela tarde de Belém, aquele presságio específico que a cidade tem antes das chuvas grandes, que me disse que eu estava prestes a entender uma coisa que havia estado na frente dos meus olhos por muito mais tempo do que eu havia percebido, e que a caixa da minha mãe havia chegado no momento exato que precisava chegar. O Mauro chegou às 10 da manhã. Não às 10 que ele havia dito ao Arnaldo. Havia dito, de manhã cedo, que em Belém pode querer dizer qualquer coisa entre 7 e meio-dia, dependendo de quem está falando. Mas o Mauro sempre havia sido o tipo de pessoa que chega antes do horário combinado. Aquele hábito de quem cresceu num ambiente onde chegar adiantado era respeito e chegar atrasado era julgamento de caráter. 63 anos, mais alto que o Arnaldo por uns 3 centímetros, com aquela postura de homem que trabalhou em escritório por décadas e que o escritório deixou marcas nos ombros, levemente curvados para a frente, como se ainda estivesse sobre uma mesa que não estava mais lá. Havia sido funcionário de uma cooperativa agrícola no interior do Pará por muitos anos. Depois havia se aposentado e voltado para Belém, onde havia comprado um apartamento no Marco. O Mauro e eu sempre nos demos razoavelmente bem, não no sentido de intimidade, que nunca havia existido, mas no sentido de um respeito funcional construído ao longo de décadas de coexistência em eventos familiares. Ele era educado. Fazia perguntas sobre minha vida com aquele interesse genuíno que distingue a educação real da educação performática. Nunca havia sido desrespeitoso comigo. Mas havia algo no jeito que ele entrou naquela manhã que eu percebi antes de conseguir analisar. Ele entrou olhando para o Arnaldo antes de olhar para mim. Não é um detalhe pequeno esse. É o tipo de detalhe que passa completamente despercebido quando você não está prestando atenção e que se torna grande demais para ignorar quando você está. É o tipo de detalhe que diz: existe uma conversa que aconteceu antes desta conversa, e essa conversa anterior é o contexto verdadeiro desta. Me cumprimentou com um abraço. Demorado, com aquela presença física que os homens da geração do Mauro usam nos momentos de luto, como se o abraço pudesse comunicar o que as palavras não alcançam. Lúcia, ele disse, com a voz um pouco mais baixa do que o habitual. Sinto muito. Dona Odete era uma mulher especial. Era, eu disse. E era. Minha mãe havia sido especial da forma que algumas pessoas são especiais, não porque eram excepcionais em sentido grandioso, mas porque havia dentro delas uma consistência que tornava cada interação com elas algo que ficava, que deixava algo depositado. Ficamos na sala. O Arnaldo havia preparado café. Havia feito isso sem que eu pedisse, o que era incomum o suficiente para que eu registrasse. O Arnaldo sabia fazer café. Havia aprendido porque havia momentos em que eu não estava em casa, mas não era parte da rotina dele fazê-lo quando eu estava. Aquele café feito voluntariamente dizia alguma coisa sobre o estado de atenção dele naquela manhã. Como você está dormindo? Perguntou o Mauro. Pouco, eu disse com honestidade. Normal, ele disse. Depois que a gente perde alguém, o sono fica diferente por um tempo. O corpo precisa processar. Havia algo de verdadeiro naquilo que eu recebi sem ironia. Tomamos café. A conversa foi pela superfície por um tempo. Sobre minha mãe, sobre como havia sido nos últimos meses, sobre aquela última visita que eu havia feito há 3 semanas e que agora pesava com a qualidade específica das últimas vezes que só são reconhecidas como últimas depois. O Mauro perguntou sobre a cerimônia, sobre quem havia comparecido, sobre detalhes que eram a linguagem que as pessoas usam quando querem demonstrar interesse, mas ainda não chegaram no que realmente vieram dizer. Foi quando o Arnaldo foi buscar mais café na cozinha que o Mauro me olhou de uma forma diferente. Não de forma invasiva. Era a forma de quem tem alguma coisa para dizer e que está verificando se o momento é adequado. Lúcia, ele disse, baixando levemente a voz, sem que houvesse razão prática para isso, porque o Arnaldo estava na cozinha a poucos metros e qualquer coisa dita naquele tom chegaria da mesma forma. Eu queria conversar com você também. Estou ouvindo, eu disse. Havia algo na minha resposta que o surpreendeu levemente. Não havia dito pode falar, nem havia dito claro. Havia dito
Estou ouvindo, com aquela precisão de quem está de fato prestando atenção. Tem uma questão que precisamos resolver, ele disse. Uma questão de família. Da família do Arnaldo, eu disse. Ele ficou por um segundo com aquela distinção. Sim, ele disse. Mas que envolve você também. O Arnaldo voltou com o café. A conversa foi encerrada ali, não com brusquidão, mas com aquela interrupção natural que às vezes é conveniente demais para ser completamente natural. Fiquei com aquela frase guardada. Uma questão de família, que envolve você também. Havia passado décadas aprendendo a não fazer perguntas diretas sobre os assuntos da família do Arnaldo. Não porque houvesse proibição explícita, mas porque havia algo na forma que ele tratava esses assuntos que havia me ensinado, ao longo do tempo, que aquele não era meu território. Havia aprendido a receber as informações que chegavam e a não solicitar as que não chegavam. Minha mãe havia chamado isso de "cuida do que é teu". Havia uma diferença entre as duas formas de existir dentro de um casamento. Uma diferença que eu estava começando a entender de um jeito que não havia entendido antes. O Mauro ficou por quase 2 horas. Na maior parte do tempo, ele e o Arnaldo conversaram sobre coisas que eu ouvia como background. Assuntos familiares, uma questão de saúde de um parente mais distante, comentários sobre a cidade, sobre o calor que havia estado especialmente implacável naquela semana. Quando estava saindo, o Mauro parou na porta e se virou para mim. Lúcia, o Arnaldo vai me ligar para combinar um encontro com a família essa semana. Eu gostaria que você também estivesse presente. Não era um convite que continha uma escolha dentro dele. Era um pedido apresentado como convite. Vejo o que consigo, eu disse. E havia, naquelas 4 palavras, uma mudança que eu mesma havia sentido enquanto as dizia. Não havia dito claro, nem havia dito com certeza. Havia dito que via o que conseguia. O Mauro foi embora com aquela postura de ombros curvados pelas mesas de escritório que não existiam mais. Fechei a porta. O Arnaldo estava na sala, parado, com a expressão de quem está decidindo como abordar um assunto. O Mauro quer fazer uma reunião de família, ele disse. Ouvi, eu disse. Eu estava pensando no sábado. Belém, naquele momento, estava com aquela chuva que havia chegado sem avisar. Não a tempestade, mas aquela chuva fina que a cidade produz às vezes no meio da manhã, como se estivesse ensaiando para o evento maior da tarde. O barulho dela nas telhas da varanda era aquele barulho específico que eu havia ouvido durante toda a vida dentro daquelas paredes e que era parte do som que eu associava com casa. Por que sábado? Eu perguntei. Havia algo no tom da minha pergunta que era genuinamente curioso e não retórico. Havia perguntado por que queria saber, não porque estava testando. Porque o Cláudio vem de Santarém, ele disse. Fica mais fácil para ele no fim de semana. Cláudio Meireles, 47 anos. O mais novo dos irmãos, filho de um segundo casamento do pai do Arnaldo. Aquela distância de idade que às vezes cria mais distância emocional do que a diferença de geração sugere. Eu havia interagido com o Cláudio em eventos familiares, havia sempre achado ele reservado de um jeito que parecia calculado, que não era a reserva de tímido, mas a reserva de quem está avaliando o que vale a pena mostrar. Ele morava em Santarém. Havia ficado com um pedaço de terra que havia pertencido ao pai deles. Uma questão que eu havia ouvido mencionada ao longo dos anos, mas sobre a qual nunca havia recebido explicação completa. Terra. A palavra que eu havia ouvido na conversa do Arnaldo no corredor. Sábado tá bom, eu disse. O Arnaldo me olhou com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer como a expressão dele quando ele não está certo do que está vendo, quando a situação não está correspondendo ao padrão que ele havia antecipado. Fui para o quarto. Mas dessa vez não fui para ficar quieta. Fui para pensar. Havia uma sequência de coisas que eu estava juntando numa ordem que ainda não estava completa, mas que tinha uma direção. Minha mãe havia morrido 3 dias antes. No segundo dia, o Arnaldo havia falado ao telefone sobre uma questão de terra. No terceiro dia, o Mauro havia chegado de manhã. E no sábado,
O Cláudio vinha de Santarém para uma reunião de família. Havia algo numa sequência assim que pedia atenção específica. Não havia suspeita no sentido dramático. Havia aquela atenção que minha mãe havia descrito com as palavras dela. Cuida do que é teu. Abri a caixa de novo. Havia deixado os documentos na mesma ordem em que estavam. Havia sido organizada dessa forma por alguém que organizava por sistema. E eu queria entender o sistema antes de reorganizar. Fui olhando para cada documento com aquela atenção que eu normalmente reservava para outras coisas, mas que naquele momento estava completamente disponível. Havia recibos de uma propriedade. Não sabia imediatamente de qual propriedade. Eram recibos de pagamento de IPTU de um terreno com um endereço que eu reconheci como sendo uma área do interior do Pará. Havia pagado esse IPTU por anos. Os recibos cobriam um período longo, com datas espaçadas mas consistentes, que diziam que aquele pagamento havia sido feito com a regularidade de alguém que sabe que o objeto vale a organização que exige. Havia também uma carta, não para mim, para minha mãe, assinada por um nome que eu não reconheci imediatamente, mas que, quando li o sobrenome, fez alguma coisa se mover dentro de mim. Meireles. A carta havia sido escrita por alguém da família do Arnaldo. Não havia data visível. Ou havia sido apagada pelo tempo, ou nunca havia sido colocada. Mas o conteúdo era claro o suficiente para que a data importasse menos do que eu havia achado que importaria. A carta falava de um acordo. Não um acordo formal, não um documento jurídico. Mas a descrição de uma conversa que havia acontecido entre minha mãe e alguém da família do Arnaldo sobre uma questão de terra, um terreno que havia pertencido ao pai do Arnaldo e que havia sido vendido para financiar algo que a carta não especificava completamente, mas que havia gerado um compromisso de que em determinado momento os valores envolvidos seriam devolvidos. Havia números. Eu li os números com aquela atenção de quem está registrando antes de interpretar. E havia uma linha no final da carta, escrita à mão, diferente do restante que havia sido datilografado, que dizia: a dona Odete foi clara, o compromisso é com ela enquanto ela viver, e com a Lúcia depois. Fiquei com aquele papel por um tempo, sem conseguir dizer exatamente o que estava sentindo. Não era raiva. Ainda não. Era aquela sensação específica de quando uma informação chega e muda completamente o ângulo de como você via uma situação que achava que entendia. Havia uma questão que envolvia minha mãe, e uma questão que, segundo aquela carta, havia sido transferida para mim depois da morte dela. E o sábado estava chegando. E o Cláudio vinha de Santarém. E eu estava guardando um papel que a família do Arnaldo provavelmente não sabia que existia dentro da caixa de madeira da minha mãe. Fui até a cozinha. O Arnaldo estava na mesa com o computador, fazendo aquelas coisas que ele fazia quando estava processando alguma preocupação. Não trabalhando de verdade, mas ocupando as mãos com uma tarefa que não exigia a atenção real enquanto a cabeça estava em outro lugar. Eu o conheço há 42 anos. Sei quando ele está aqui e quando ele está em outro lugar. Naquela manhã, ele estava em outro lugar. Arnaldo, eu disse. Ele levantou os olhos do computador. Sobre essa reunião de sábado, eu disse. Qual é exatamente o assunto que vai ser discutido? Havia algo no tom da pergunta que era diferente das minhas perguntas habituais sobre assuntos da família dele. Era mais direta, mais específica, sem a qualificação que eu normalmente colocava nessas perguntas para torná-las mais macias. Uma questão de terra, ele disse. Do pai. Terra onde? Eu perguntei. Havia um silêncio de 1 segundo. No interior, ele disse. Perto de Marabá. Perto de Marabá. O endereço nos recibos que eu havia encontrado na caixa da minha mãe estava perto de Marabá. E o que eu tenho a ver com isso? Eu perguntei. Outro silêncio. Este mais longo. Você não tem que ter nada a ver, ele disse. Mas o Mauro achou que seria bom você estar presente. Havia algo naquela resposta. Você não tem que ter nada a ver.
que chegou de um jeito que eu precisei de um momento para processar. Porque se eu não tinha nada a ver, por que o Mauro havia dito que a questão envolvia a mim também? A contradição era pequena. Pequena o suficiente para passar despercebida numa situação normal. Mas eu não estava numa situação normal. Eu estava lendo documentos da minha mãe que diziam que havia um compromisso que havia passado para mim. E o Arnaldo estava dizendo que eu não tinha nada a ver com aquilo. As duas coisas não podiam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Enquanto o espectador de canal de história acompanha essa revelação que está se construindo em camadas. E se você chegou até aqui, você sabe que isso não é sobre uma simples questão familiar. Isso é sobre o que acontece quando alguém decide que sua tristeza é uma oportunidade. Quero te pedir uma coisa. Inscreve no canal se ainda não fez. Clica no sininho. Porque o que vem no próximo bloco, o que acontece no sábado, o que Lúcia encontra antes de chegar lá e o que a reunião de família revela que ninguém esperava que ela soubesse, vai mudar completamente o que você pensa sobre tudo que foi dito até agora. Voltei para o quarto, peguei a carta de volta da caixa e li de novo. A dona Odete foi clara. O compromisso é com ela enquanto ela viver e com a Lúcia depois. Minha mãe havia sabido. Havia recebido aquela carta, em algum momento que eu não sabia precisar, havia lido, havia guardado com aquele sistema dela de guardar o que importa e havia colocado dentro da caixa que eu encontraria depois que ela fosse, junto com a anotação. Cuida do que é teu, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que pareça que não é hora. Ela havia sabido que haveria um momento em que aquilo voltaria. E havia deixado para mim as ferramentas que eu precisaria quando chegasse. Não uma instrução de confronto. Minha mãe não era assim. Era uma instrução de atenção, de não deixar passar. Fiquei olhando para os dois papéis, a carta e a anotação, como se fossem parte de uma conversa que ela havia começado muito antes de eu ser capaz de ouvi-la. Naquela tarde, depois que a chuva de Belém havia chegado de verdade, a grande, a que faz sentido depois da pequena da manhã, eu fui até a mesa do escritório, que fica num canto do quarto, e abri o computador. Passei a tarde toda pesquisando. Não de forma frenética, de forma metódica, com aquela atenção que a situação exigia. Procurei sobre o terreno perto de Marabá. Procurei sobre as regras de transferência de compromissos familiares. Procurei sobre o tipo de acordo que a carta descrevia. E encontrei coisas que confirmaram que o que havia dentro daquela caixa era real, era juridicamente relevante, e era, como minha mãe havia dito, meu. Na sexta-feira, na véspera da reunião de família, aconteceu uma coisa que eu não havia antecipado. A Sônia ligou. Sônia Meirelles, 59 anos. A irmã do Arnaldo, aquela mulher que eu havia sempre achado a mais direta dos três. Não no sentido de honesta necessariamente, mas no sentido de que o Mauro circulava ao redor das coisas e a Sônia tendia a ir na direção delas. Lúcia, ela disse quando eu atendi. Como você está? Vou indo, eu disse. Preciso te avisar de uma coisa. Aquela construção, preciso te avisar. Tinha uma especificidade que me fez ficar completamente presente na conversa. O que foi? Amanhã na reunião vai ter uma proposta, ela disse. Sobre o terreno do pai, uma proposta do Cláudio. Que proposta? Ele quer vender, ela disse. E quer que você assine junto com o Arnaldo. Fiquei quieta por um segundo. Por que eu precisaria assinar? Silêncio na linha. Porque, ela disse, com aquela voz de quem está dizendo uma coisa que acredita que a outra pessoa deveria já saber. O terreno tem uma parte que está em nome de Dona Odete. E agora que ela foi... Ela não terminou a frase. Mas eu terminei dentro de mim. O terreno tinha uma parte em nome da minha mãe. A carta havia falado em compromisso. O compromisso havia sido formalizado, no nome da minha mãe. E agora eles queriam que eu assinasse a venda enquanto eu ainda estava de luto, antes que eu tivesse tempo de entender completamente o que estava assinando.
A Sônia ligou porque havia achado que eu já sabia. Havia ligado achando que estava me avisando sobre o detalhe de uma situação que eu conhecia, mas havia me dado, sem querer, a informação que mudava completamente o mapa daquele sábado. Obrigada, Sônia, eu disse. Você vai na reunião? Ela perguntou. Vou, eu disse. E desci a ligação com aquela calma, que é diferente da calma comum. É a calma de quem chegou num ponto de clareza que não precisa de agitação, que existe por si mesma, que é o estado de quem finalmente sabe o que está na frente e que sabe que está preparada para o que a frente exige. Fui até a caixa de madeira. Tirei todos os documentos, coloquei sobre a mesa do escritório e passei o resto da sexta-feira organizando tudo que minha mãe havia guardado como sistema dela. Não o sistema que eu havia imaginado que ela havia usado, mas o sistema que ela havia de fato usado, que eu havia entendido depois de horas com aqueles papéis. Cronológico, mas com as peças mais importantes marcadas com pequenas dobras nas pontas das folhas. Aquele sinal discreto de quem quer que determinadas coisas sejam encontradas mais rápido quando chegasse o momento. Minha mãe havia dobrado as pontas de 3 documentos. A carta com o compromisso, um recibo de pagamento de IPTU com o endereço em Marabá, e um terceiro papel que eu havia passado por cima na primeira leitura porque parecia menos importante que os outros. Um papel que, quando li com a atenção que merecia, mudou completamente tudo que eu havia entendido sobre aquela história até então. Minha mãe dobrava as pontas das coisas que considerava importantes. Aprendi isso naquela sexta-feira. Mas quando aprendi, entendi que havia sempre sido assim, que aquelas dobras discretas nas extremidades superiores das folhas eram o sistema dela, construído ao longo de décadas de organizar papéis numa época em que não havia clipes coloridos nem marcadores fluorescentes. Apenas o papel e a dobra e a confiança de que quem precisasse encontrar iria entender o sinal. Havia olhado para aquelas dobras na primeira passagem pelos documentos e havia interpretado como desgaste natural do tempo dentro de uma caixa fechada. Havia sido necessário o estudo mais detalhado da ordem e da recorrência para perceber que era sistema, que a dobra sempre estava no canto superior direito, que nunca havia em papéis que eram apenas recibos comuns ou anotações sem importância. Havia 3 documentos com as pontas dobradas. Os 2 primeiros eu já havia lido, a carta com o compromisso, o recibo do IPTU. O terceiro havia ficado para o fim, não porque eu houvesse deixado conscientemente, mas porque havia sido colocado no fundo da caixa, embaixo de todos os outros. O lugar que minha mãe havia escolhido para ele, dentro da organização, não era arbitrário. Ela havia aprendido a vida inteira que as coisas mais importantes ficam protegidas pelo peso das menos importantes colocadas em cima. Abri. Era uma fotocópia. Não o original. A fotocópia de um documento que havia sido tirada num daqueles copistas que existiam em cada esquina de Belém, com aquela qualidade de impressão levemente mais escura nos cantos que o equipamento daquela época produzia. A fotocópia havia sido tirada de um contrato. Não um contrato formal com firma reconhecida e todas as formalidades jurídicas. Um contrato particular, do tipo que as pessoas fazem entre si quando confiam umas nas outras o suficiente para não precisar de cartório, mas entendem que o papel tem um peso simbólico que a palavra oral não tem. Era um contrato de compra e venda. De um terreno, perto de Marabá, assinado pelo pai do Arnaldo e pela minha mãe. O pai do Arnaldo havia vendido metade do terreno para a minha mãe. Não havia arrendado, não havia feito acordo de usufruto, não havia estabelecido nenhuma construção jurídica mais complexa. Havia vendido, com preço estabelecido, com descrição do imóvel, com assinaturas dos 2 e de 2 testemunhas, cujos nomes eu não reconhecia, mas que eram testemunhas adultas em data específica. A fotocópia estava datada. E a data dizia que aquela transação havia acontecido antes de eu me casar com o Arnaldo. Antes. Minha mãe havia comprado metade daquele terreno antes de eu me casar com um homem cujos irmãos estavam tentando vendê-lo em reunião marcada para o sábado seguinte.
Fiquei olhando para aquele documento por um tempo que não soube medir. A chuva de Belém lá fora havia assumido aquele tom de fim de tarde. Não a chuva de meio da tarde, que é forte e rápida e passa, mas a chuva mais suave de quando o dia está acabando e o calor diminuiu o suficiente para que a água não evapore antes de chegar ao chão. Ouvi os passos do Arnaldo no corredor. Não fechei os documentos, não os escondi. Ficou parado na porta do escritório. Está preparando alguma coisa? Ele perguntou, com aquela voz que tentava soar casual, mas que não tinha a consistência da casualidade real. Estou organizando os papéis da minha mãe, eu disse. Ah, ele disse. Você sabia que ela tinha documentos sobre o terreno do seu pai? O silêncio que aconteceu depois daquela pergunta durou exatamente o tempo necessário para me dizer tudo o que eu precisava saber antes que qualquer palavra fosse dita. Que documentos? Ele disse. Não havia indignação na pergunta. Havia verificação. Era uma pergunta feita por alguém que está tentando entender o quanto a outra pessoa sabe antes de decidir o que dizer. Aprendi a diferença entre as duas formas de fazer perguntas ao longo de 42 anos com o mesmo homem. Um contrato de compra e venda, eu disse. Seu pai vendeu metade do terreno para ela. O Arnaldo ficou na porta sem dizer nada por um momento. E então entrou. Sentou na cadeira do lado da mesa, não a cadeira do escritório, mas a cadeira menor que ficava no canto, aquela que eu havia colocado ali para quando precisava de companhia enquanto trabalhava. Eu não sabia dos detalhes, ele disse. Não era mentira completa, mas não era a verdade completa também. Havia algo no meio, aquela zona de conhecimento parcial que as pessoas às vezes habitam porque o conhecimento completo exigiria que elas agissem de forma diferente do que preferiram agir. O que você sabia? Eu perguntei. Ele ficou com a pergunta por um momento. Que havia uma questão com o terreno, ele disse, que o Cláudio achava que havia algo para resolver. Pausa. Não sabia que a dona Odete estava envolvida. Mas você sabia que havia uma questão. Sabia. E organizou uma reunião de família na semana em que a minha mãe morreu. Não havia acusação excessiva no tom. Havia precisão. Era a versão dos fatos que era verdadeira e eu estava dizendo de forma que ficasse claro que eu sabia que era verdadeira. O Arnaldo ficou olhando para as mãos. Não foi assim que eu pensei, ele disse. Como foi que você pensou? Pensei que a questão precisava ser resolvida logo, ele disse. O Cláudio estava pressionando. Mauro achou que esperar muito ia complicar mais. Pausa. E eu não queria que você ficasse sobrecarregada com isso enquanto estava processando a perda da sua mãe. Havia algo naquela última frase que eu precisei examinar com atenção antes de responder. Porque havia duas formas de ler. Não queria que você ficasse sobrecarregada. A primeira forma era benevolente. O marido que quer proteger a esposa em luto, que quer carregar o peso administrativo enquanto ela carrega o peso emocional. A segunda forma era outra coisa. Era tomar decisões sobre algo que envolvia minha vida sem me consultar, justificando com o luto que ele mesmo estava usando como razão para agir antes que eu pudesse estar presente para decidir. As duas formas podiam ser verdadeiras ao mesmo tempo, e era exatamente essa complexidade, a de que ele podia ter tido intenção genuína de proteger e, ao mesmo tempo, ter agido de uma forma que me excluía de algo que me pertencia, que tornava aquela situação diferente de uma traição simples. Arnaldo, eu disse, você entende que metade daquele terreno é meu agora? Ele levantou os olhos. Meu, repetiu. Da herança da minha mãe, eu disse. Ela comprou metade do terreno do seu pai. Está em contrato. Agora que ela foi, é meu. Havia algo no rosto do Arnaldo que foi mudando conforme as implicações iam chegando. Não de uma vez, mas em ondas, como a maré que sobe devagar e que você só percebe que subiu quando olha para onde estava antes. Eu não sabia disso, ele disse. E desta vez havia uma qualidade diferente nas palavras. Não a verificação cautelosa de antes, mas algo mais próximo do reconhecimento real. Eu também não sabia, eu disse.
até abrir a caixa dela. Ficamos em silêncio por um tempo. A chuva lá fora continuava com aquele ritmo específico de fim de tarde de Belém, constante, sem pressa, com aquela qualidade de coisa que está acontecendo e que vai continuar acontecendo, independente do que se decida dentro desta sala. "O que você quer fazer?" ele perguntou. Havia algo naquela pergunta que era diferente. Era genuína. Não era "o que você quer fazer", como construção retórica para introduzir o que ele queria que eu fizesse. Era "o que você quer fazer", de quem finalmente percebeu que havia uma pergunta que precisava ser feita e que havia demorado para fazê-la. "Quero ir à reunião de amanhã", eu disse, "e quero entender o que está sendo proposto antes de concordar com qualquer coisa." "Tudo bem", ele disse. "E Arnaldo", eu continuei, "eu preciso que você entenda uma coisa." Ele me olhou. "Eu sei que você não planejou me excluir de propósito." Pausa. Mas o efeito foi o mesmo. E a diferença entre intenção e efeito existe, mas não elimina o efeito. Havia algo naquilo que ficou no ar entre nós de uma forma que não precisava de resposta imediata, que seria desonesto responder imediatamente, porque requeria processamento real. O Arnaldo ficou quieto. E esse silêncio, diferente de outros silêncios que havíamos tido ao longo de décadas, parecia estar fazendo alguma coisa. Naquela noite não dormi muito. Não pelo luto, que continuava lá, que não havia ido a nenhum lugar, que tinha aquela qualidade permanente de coisa instalada que você aprende a carregar enquanto aprende o contorno dela. Mas havia agora outra coisa junto com o luto. Aquela atenção específica de quem tem uma tarefa concreta à frente e que sabe que a tarefa exige preparo. Passei parte da noite relendo os documentos, organizando numa ordem que fizesse sentido narrativo, não apenas cronológico, mas lógico, que provasse a sequência dos acontecimentos de uma forma que qualquer pessoa sentada naquela reunião pudesse seguir. Havia algo que minha mãe havia me ensinado sobre a costura. Não porque ela cosesse, mas porque ela era do tipo de mulher que usava metáforas do cotidiano quando queria dizer coisas importantes. Havia me dito uma vez, quando eu tinha uns 30 anos e estava resolvendo uma questão complicada no trabalho: "Antes de costurar, mede 2 vezes, porque o corte que você faz não tem volta, mas a medição errada tem." Havia passado a noite medindo. O sábado em Belém amanheceu com aquele sol específico que a cidade tem nos dias sem chuva, não o sol suave de outras regiões, mas aquele sol do Pará que chega já carregado, que faz a calçada esquentar antes das 8 da manhã e que torna cada sombra de mangueira um bem precioso. A reunião havia sido marcada para as 10, no mesmo casarão onde eu morava. O Arnaldo havia organizado a mesa da sala grande. Aquela mesa que eu havia ajudado a escolher numa loja do comércio anos atrás e que era grande demais para o cotidiano, mas que existia para essas ocasiões em que a família precisava de espaço para sentar em número. Às 9h40, o Mauro chegou. Às 9h50, a Sônia. E às 10 em ponto, com aquela pontualidade que eu havia aprendido a interpretar como afirmação de controle, o Cláudio entrou pela porta com uma pasta na mão e aquela expressão de quem veio para fechar um assunto. 47 anos, mais baixo que os irmãos mais velhos, com aquele olhar avaliador que eu havia sempre percebido, mas nunca havia precisado analisar de perto. Havia crescido mais distante da família. O segundo casamento do pai havia criado aquela separação que o tempo não havia completamente eliminado. E havia desenvolvido aquela independência de quem aprendeu cedo a não depender de validação dos outros para tomar as próprias decisões. Cumprimentou o Arnaldo com um abraço de irmão. Cumprimentou o Mauro com o aperto de mão de quem respeita, mas com quem não tem a mesma intimidade. Cumprimentou a Sônia com um beijo rápido no rosto. E me cumprimentou com aquele tom específico de condolência, sentido muito pela perda da minha mãe, que tinha uma qualidade de protocolo cumprido antes de passar para o que realmente havia vindo dizer. Sentamos. Havia uma pasta diante do lugar do Cláudio.
Havia os documentos que eu havia organizado dentro da bolsa que coloquei ao lado da minha cadeira. A reunião começou com aquele prólogo que as reuniões de família têm. Comentários sobre o trânsito, sobre o calor, sobre a viagem de Santarém, sobre como a cidade havia mudado. A linguagem que as pessoas usam para se posicionar umas em relação às outras antes de entrar no que importa. Foi o Mauro quem fez a transição. Bom, ele disse com aquele tom de quem está assumindo uma função de facilitador que havia sido designado ou havia assumido naturalmente. A gente está aqui para conversar sobre o terreno do pai, uma questão que ficou em aberto há muito tempo e que o Cláudio acredita que é hora de resolver. Que questão especificamente? Eu perguntei. O Mauro me olhou. Havia algo na precisão da pergunta que havia criado uma leve alteração no ritmo estabelecido. O terreno, ele disse. A situação atual dele, o que fazer com ele. Eu sei que é sobre o terreno, eu disse. Mas preciso entender qual é a situação atual antes de conversar sobre o que fazer com ele. O Cláudio abriu a pasta. A situação, ele disse com aquela objetividade de quem havia preparado uma apresentação, é que o terreno está dividido de uma forma que não foi formalizada completamente depois que o pai faleceu. Uma parte ficou com os herdeiros dele. Mas há uma questão sobre uma outra parte, que pela forma que está no registro, cria uma complicação para qualquer transação. Que parte é essa? Eu perguntei. Havia uma pausa. Uma pausa pequena, do tamanho exato de quem verifica o quanto a outra pessoa sabe antes de responder. Uma parte que havia sido transferida para um terceiro, ele disse, escolhendo as palavras com aquele cuidado que revela que a escolha está sendo feita. E que agora, com o falecimento dessa pessoa, precisa ter a situação definida pelos herdeiros. Essa pessoa, minha mãe. Ele havia dito essa pessoa em vez de dizer Dona Odete ou a mãe da Lúcia, ou qualquer forma que tornasse explícito quem era. Era uma escolha. Você está falando da minha mãe, eu disse. Silêncio. Sim, disse o Cláudio, com aquela objetividade que não variou. E da parte que ela comprou do seu pai há muitos anos. Outra pausa, desta vez mais longa. O Mauro olhou para o Arnaldo. O Arnaldo estava olhando para a mesa. Sim, disse o Cláudio, que foi uma venda informal, sem as formalizações necessárias e que por isso cria essa complicação. Tenho o contrato, eu disse. E peguei a fotocópia da bolsa. Não a coloquei de frente para eles imediatamente, a mantive na minha mão, visível, mas não entregue, com aquela precisão de quem entende que o momento em que uma informação é apresentada importa tanto quanto a informação em si. O Cláudio olhou para o papel. A Sônia olhou para o Cláudio. O Mauro olhou para o Arnaldo. O Arnaldo continuou olhando para a mesa, mas havia algo diferente na forma que ele estava fazendo isso. Não o olhar de quem está evitando, mas o olhar de quem está dentro de uma situação que saiu do controle que havia imaginado ter. É uma fotocópia, disse o Cláudio, depois de um momento. É, eu disse. O original estava na caixa de papéis da minha mãe, que eu organizei esta semana. Havia algo acontecendo naquela sala que eu havia aprendido a reconhecer de uma forma diferente de antes. Antes eu havia aprendido a reconhecer quando uma conversa ficava pesada demais e havia recuado, havia suavizado, havia encontrado uma forma de tornar as coisas menos tensas, porque havia aprendido que esse era o papel que me cabia dentro das dinâmicas da família do Arnaldo. Mas aquela não era a família do Arnaldo, era minha casa, e havia documentos que haviam pertencido à minha mãe e que agora pertenciam a mim. E havia uma reunião que havia sido organizada para decidir sobre esses documentos antes que eu soubesse que eles existiam. Venda informal ou não, eu disse. O contrato está assinado por ambas as partes e por 2 testemunhas. E a questão legal disso é que minha mãe tinha direito sobre aquele terreno, e esse direito agora é meu. O Cláudio ficou olhando para a fotocópia. Seria necessário verificar a validade jurídica, ele disse. Concordo, eu disse. Por isso não estou aqui para concordar com nenhuma venda hoje. Estou aqui para entender o que estava sendo proposto.
Havia algo na sala que havia mudado de temperatura. Não o calor de Belém, que era constante e independente do que as pessoas faziam dentro dos cômodos, mas a temperatura específica de uma conversa que saiu do roteiro que havia sido preparado para ela. O Mauro disse: Lúcia, a proposta do Cláudio é vender o terreno completo e dividir o valor entre os herdeiros do pai de acordo com a participação de cada um, incluindo a parte que correspondia a Dona Odete, que passaria para você. Havia algo de honesto naquela formulação que eu reconheci como a contribuição real do Mauro à situação. Não havia tentado diminuir o que era meu. Havia reconhecido que havia uma parte que me correspondia. Quanto? Eu disse. Silêncio. Quanto vale o terreno? Eu continuei. O Cláudio abriu a pasta novamente. Havia uma avaliação. Leu o número. Era um número significativo. Não porque eu fosse ingênua sobre o valor de terra no Pará, sabia que terra bem localizada no interior tinha valorizado de formas que as pessoas que compraram décadas atrás não podiam ter antecipado. Mas ouvir o número específico, com a clareza de um documento de avaliação profissional, deu ao que havia estado abstraído uma concretude que mudou algo. Minha mãe havia comprado metade daquele terreno. Metade daquele valor era o que ela havia protegido com aquele contrato. E esse valor agora era meu. A reunião continuou por mais 1 hora. Houve argumentos sobre a informalidade do contrato original. Houve menção à necessidade de avaliação jurídica. Houve a sugestão de que talvez o melhor fosse resolver de forma amigável entre a família. Eu ouvi tudo. Fiz perguntas curtas quando havia contradições. Apresentei um segundo documento, o recibo de IPTU com o nome da minha mãe, que estabelecia que ela havia pago impostos sobre o terreno por anos, o que era evidência adicional de que havia tratado aquela parte como propriedade real. A Sônia ficou quieta durante a maior parte. Havia algo no silêncio dela que eu havia percebido desde o início. Não era o silêncio de quem não tem opinião, mas o silêncio de quem está observando de um lugar que não havia antecipado estar. Antes de a reunião terminar, ela disse: Lúcia, eu acho que você precisa de um advogado. Vou contratar, eu disse. Um advogado seu, ela acrescentou. Não da família. Havia algo naquela qualificação que chegou de um jeito que eu não esperava de Sônia Meirelles, que havia sempre sido a irmã que ficava no meio, que não tomava partido explícito, que observava e raramente se posicionava. Ela havia se posicionado. A reunião terminou sem acordo. O Cláudio foi embora com aquela expressão de quem saiu de uma situação diferente da que havia entrado. Não com derrota, mas com a consciência de que havia variáveis que não havia calculado. O Mauro foi embora mais quieto do que havia chegado. A Sônia me abraçou na porta. Sua mãe era esperta, ela disse baixinho. Era, eu disse. Depois que todos foram embora, fiquei na sala com o Arnaldo. A mesa grande estava com os copos e as xícaras de café que haviam sido usados durante a reunião. O Arnaldo ficou parado olhando para a mesa como se estivesse tentando encontrar algo dentro dela. Você sabia que ela havia comprado? Eu perguntei. Demorou um momento. Sabia que havia uma questão com o terreno que envolvia sua família, ele disse. Não sabia dos detalhes do contrato. Sabia que havia uma conversa que tinha ficado pendente. E não me contou. Não me pareceu que era meu lugar. Fiquei com aquilo. Havia algo naquela frase. Não me pareceu que era meu lugar. Que era ao mesmo tempo a admissão de um limite que ele havia reconhecido e a evidência de um problema que esse limite havia criado. Não era meu lugar dizer a você que havia algo que envolvia sua mãe, mas foi seu lugar organizar uma reunião para decidir sobre isso sem me contar. As duas coisas juntas formavam um padrão. Um padrão que eu estava apenas começando a ver com a clareza que ele merecia. Naquela noite, depois que Arnaldo foi dormir, fiquei sentada na varanda. A Rua dos Mundurucos, à noite, tem um silêncio que é diferente do silêncio da maioria das ruas de Belém. Não o silêncio de rua vazia, mas um silêncio com textura.
com o barulho das mangueiras quando o vento passa e com aqueles sons de cidade que continuam mesmo quando a cidade parece quieta. Tinha a caixa da minha mãe no colo. Não para procurar mais documentos. Havia procurado o que havia para encontrar, mas porque havia algo no peso daquela caixa que eu queria sentir ainda. O peso de uma vida organizada com intenção. O peso de uma mulher que havia comprado metade de um terreno numa época em que mulheres compravam terrenos com menos direitos do que as leis de hoje reconheceriam e que havia guardado o contrato com aquela dobra discreta no canto superior direito e que havia deixado uma anotação que dizia «Cuida do que é teu» para a filha que viria a precisar dessa instrução num momento que ela não poderia antecipar, mas que havia intuído com a sabedoria específica das pessoas que viveram tempo suficiente para entender como certas histórias tendem a se repetir. Havia uma última coisa que eu precisava fazer, não no sentido jurídico. Havia contratado um advogado na segunda-feira, havia guardado todos os documentos em cópia digitalizada, havia iniciado o processo que precisava ser iniciado, mas no sentido que era mais antigo do que o jurídico. Precisava ir à casa da minha mãe. Não havia ido desde antes do enterro. Havia delegado a organização para parentes que haviam oferecido ajuda. Havia sido grata por isso. Havia deixado para depois a parte que só eu podia fazer. E depois havia chegado. Aquele momento em que as coisas que foram deixadas para depois não podem mais ser deixadas. Não porque o mundo cobrou, mas porque algo interno diz que é hora. Saí da varanda. Fui para dentro, e soube que no dia seguinte eu ia finalmente abrir as portas daquela casa, sozinha, com o tempo que precisasse, e sem a lista de ninguém na mão. Fui no domingo de manhã. Belém de domingo tem um ritmo diferente de todos os outros dias da semana. Não é a lentidão forçada de quando as pessoas estão com pressa, mas precisam parar. É uma lentidão genuína. Aquela que pertence a uma cidade que aprendeu que o domingo existe para ser vivido em velocidade própria. As ruas do Batista Campos estavam com aquela quietude que as mangueiras antigas reforçam. As árvores grandes criam uma escala de silêncio que não existe em ruas sem elas. Peguei o ônibus, não o carro. Havia optado pelo ônibus de forma consciente. Não por necessidade prática, mas por necessidade de transição. Havia aprendido ao longo dos anos que certas chegadas precisam do tempo que o trajeto cria, que chegar de carro em 2 minutos não dá ao corpo o espaço de se preparar para o que vai encontrar do lado de fora. O ônibus demorou 18 minutos. Havia contado. A casa da minha mãe ficava num bairro mais antigo de Belém. Não o Batista Campos com seus casarões, mas uma rua menor, com aquelas casas de fachada simples que tem dentro uma história que o exterior não antecipa. Minha mãe havia morado ali por mais de 20 anos depois que meu pai faleceu. Havia chegado com o que havia conseguido separar. Havia organizado aquele espaço com a precisão que era o jeito dela de habitar qualquer lugar. Havia transformado aquela casa pequena em algo que cheirava a ela de longe. Desci do ônibus. Caminhei os últimos 50 metros. A chave estava na minha bolsa. Havia ficado desde o dia em que fui buscar as coisas para o velório. Havia colocado junto com minhas chaves sem perceber, e ela havia ficado lá, misturada com as outras, discreta. Abri o portão. O jardim da frente estava com aquela aparência de jardim que ficou sem atenção por dias. Não abandonado, não selvagem, mas com aquela leveza diferente de quando mãos conhecidas passam por ele regularmente. Minha mãe cuidava das plantas com uma rotina que havia sido tão consistente que as plantas haviam aprendido o ritmo dela. E agora que o ritmo havia parado, elas estavam com aquela aparência de quem está esperando. Abri a porta. O cheiro que veio foi o que eu havia estado esperando e temendo ao mesmo tempo. Não é possível descrever o cheiro de uma casa onde alguém viveu por décadas de uma forma que seja completamente precisa. É um cheiro composto, feito de camadas que vão desde o material da construção até as preferências específicas da pessoa que habitou, passando por todos os hábitos que deixam rastro olfativo sem que a pessoa perceba que está deixando. O
O cheiro da minha mãe era café e aquele sabão em barra que ela havia sempre preferido ao líquido e as flores de maracujá que ela cultivava na janela da cozinha e algo mais que eu nunca havia conseguido nomear, mas que havia sempre reconhecido. Fiquei parada na entrada por um momento. Não para controlar a emoção. A emoção estava lá e não precisava ser controlada. Havia aprendido nos dias anteriores que emoção que precisa de controle constante está sendo gerenciada de uma forma que não é sustentável. Fiquei parada, porque queria receber aquele momento completamente antes de começar a fazer qualquer coisa dentro dele. Entrei. A sala estava como havia ficado. As pessoas que haviam ajudado na semana anterior haviam sido cuidadosas, haviam deixado as coisas no lugar de uma forma que respeitava o que havia sido. Sem a reorganização automática, que às vezes acontece quando alguém quer ajudar, mas ajuda do jeito que parece certo para quem está de fora, em vez do jeito que fazia sentido para quem vivia dentro. O sofá com aquelas almofadas bordadas que ela havia feito ela mesma num período que eu não consigo precisar, mas que recordo como sendo de quando eu ainda era jovem o suficiente para achar que tempo era uma coisa que existia em abundância. A mesa com a toalha de crochê, que havia sido um presente de uma tia que havia falecido antes de eu ter memória dela, mas que existia naquela casa como se sempre houvesse estado lá. A prateleira com as fotografias, de mim em diferentes idades, dela com o meu pai em tempos que o preto e branco documenta, de eventos familiares que ela havia considerado importantes o suficiente para enquadrar. Fui até a prateleira das fotografias. Havia uma que eu havia visto centenas de vezes ao longo da vida, mas que naquele momento chegou de forma diferente. Era dela sozinha. Não havia data, não havia inscrição no verso. Havia verificado quando criança com aquela curiosidade de quem quer entender as histórias antes de ter as palavras para perguntar. Ela estava numa varanda que eu não reconhecia como a varanda daquela casa, nem de nenhuma outra casa que eu conhecesse da família. Estava de pé, com aquela postura que havia sempre sido a dela. Não altiva, não rígida, mas presente, com aquela qualidade de estar completamente dentro do próprio corpo que poucas pessoas têm em fotografias. Ela estava olhando para alguma coisa que ficava fora do enquadramento. E havia no rosto dela uma expressão que eu só consegui ler naquele momento, olhando para aquela fotografia com os olhos que tinha agora. Uma expressão de quem está vendo alguma coisa que importa, e que sabe que importa, e que está decidindo o que fazer com esse saber. Peguei a fotografia, segurei. E então, sem que eu houvesse planejado, sentei no chão. Não no sofá, não na cadeira, no chão, encostada na parede debaixo da prateleira, com a fotografia no colo e a caixa de madeira que havia trazido comigo ao lado. O choro que chegou não foi o choro dos dias anteriores. Aquele choro de choque, de impossibilidade de aceitar, de perguntar como o mundo continua girando quando uma coisa tão grande parou. Foi um choro diferente. Era o choro de entender. De entender que ela havia ido e que isso era permanente da forma que permanente realmente significa. Não como conceito abstrato, mas como realidade concreta e irrevogável. E ao mesmo tempo, porque a emoção raramente vem num único tom. Raramente é limpa e pura e identificável com uma única palavra. Havia junto com aquele choro uma coisa que demorei para reconhecer, mas que estava lá. Era gratidão. Por ela ter guardado a caixa, por ela ter dobrado as pontas dos documentos, por ela ter escrito aquela anotação, por ela, que havia vivido 91 anos num mundo que nem sempre havia reconhecido o que ela era, haver encontrado a forma de transmitir para mim o que eu precisaria saber, sem que eu tivesse pedido. Porque ela havia entendido, com a sabedoria específica das mães que conhecem as filhas de dentro para fora, que eu não saberia o que precisava pedir. Fiquei no chão por um tempo que não sei medir. Depois me levantei. Fui para a cozinha. Havia coisas para organizar. Os utensílios, os alimentos que ainda estavam nos armários, as plantas da janela que precisariam de destino. Havia coisas que só eu podia decidir porque eram as coisas que pertenciam à história dela de formas que outras pessoas não conheciam completamente. Fui fazendo. Devagar.
com aquela atenção que o trabalho merecia. Não a eficiência de quem quer terminar logo, mas a presença de quem sabe que aquele processo não pode ser apressado sem que algo importante se perca no apressamento. Em algum momento da manhã, encontrei no armário da cozinha uma lata. Daquelas latas antigas de biscoito, de metal, com uma tampa de encaixe que chiava levemente quando abria, porque o metal havia amolecido de um jeito específico ao longo dos anos. Minha mãe havia sempre usado aquela lata para guardar coisas que não eram biscoito. Havia sido o esconderijo de dinheiro em anos em que guardar dinheiro em banco era complicação que ela preferia evitar. Havia sido o lugar onde ficavam as cartas mais recentes antes de serem arquivadas na caixa de madeira. Havia sido repositório de pequenas coisas que não tinham categoria, mas que ela havia decidido preservar. Abri. Dentro havia uma mistura de objetos pequenos. Um botão azul que havia pertencido a alguma roupa que eu não conseguia mais identificar. Um santinho de papel de uma romaria que ela havia feito em algum momento. Um anel sem pedra que eu reconheci como tendo sido de uma tia que havia gostado muito dela. Uma moeda antiga e um envelope, pequeno, com meu nome escrito na frente, com a letra dela. Aquela letra miúda e inclinada que eu havia aprendido a reconhecer antes de aprender a ler. Sentei na cadeira da cozinha com o envelope na mão. Havia uma diferença entre aquele envelope e a anotação que havia encontrado na caixa de madeira. A anotação havia sido colocada num lugar que eu encontraria depois de algum tempo, guardada entre documentos importantes com a dobra que sinalizava a relevância. Esse envelope havia sido colocado numa lata de biscoito na cozinha, num lugar que eu encontraria não por busca sistemática, mas por presença, por ir até a cozinha e abrir aquele armário específico porque era o armário que eu conhecia de décadas. Era uma mensagem para quem realmente viesse. Para quem entrasse naquela cozinha com a atenção de alguém que está presente em vez de apenas executando. Abri com aquele cuidado que havia aprendido a ter com os papéis dela. A carta era mais longa que a anotação. Começava sem salutação formal. Não havia Lúcia querida, nem minha filha. Havia começado diretamente, do jeito que ela falava quando tinha algo importante para dizer e não queria perder tempo com o protocolo da chegada. Estou escrevendo isso num dia em que estou bem, porque quero que você leia quando eu não estiver mais, e quero que o que eu escrevi venha de um lugar calmo e não de um lugar de despedida. Sobre o terreno. Eu comprei porque eu podia comprar e porque havia um acordo que precisava ser honrado. O pai do Arnaldo era um homem que cumpria o que dizia. E o que havia dito era que o valor que tinha sido combinado seria devolvido com aquilo. Então, eu aceitei o terreno como forma de devolução. Não me arrependo. O que eu não sei é o que vai acontecer com esse terreno depois que eu for. Sei que a família do Arnaldo tem interesse nele. Sempre teve, porque terra boa no Pará tem o valor que tem. E sei que você, minha filha, aprendeu a ceder em muita coisa para manter a paz naquele casamento. Você cedeu mais do que eu teria cedido. Mas você aprendeu a ser você, não a ser eu. E esse é o jeito certo de fazer. O que eu quero que você saiba é que aquele terreno é seu. Não do Arnaldo, não da família do Arnaldo. Seu. Por direito, por papel, por pagamento feito há muitos anos. Não precisa brigar para ter o que é seu, mas precisa saber que é seu para poder decidir o que quer fazer com ele. E uma coisa a mais. O Arnaldo te ama do jeito que ele sabe amar. Isso nunca duvidei. Mas amar alguém e saber enxergar essa pessoa são coisas que às vezes não andam juntas. Você sabe disso melhor do que eu. Cuida de você. Não porque você precisa se defender de alguém, mas porque você é a única que pode decidir o que a sua vida vai ser. Eu sempre acreditei que você sabia disso. Só não sei se você acreditava. Com amor de sempre, mamãe. Fiquei com aquela carta por um tempo muito longo. A cozinha da minha mãe cheirava a ela da forma mais concentrada de toda a casa. Era ali que ela havia passado mais horas. Era ali que o cheiro havia se depositado com mais profundidade nos azulejos e no reboco e na madeira dos armários.
Havia algo naquela carta que era diferente de qualquer coisa que ela havia me dito em vida. Não porque as ideias fossem novas, mas porque havia sido escrita com aquela consciência de quem está dizendo o que precisa ser dito enquanto ainda é possível dizer, com aquela clareza que a aproximação do fim às vezes produz nas pessoas que prestam atenção no que está acontecendo. Só não sei se você acreditava. Havia acreditado às vezes. Havia desacreditado outras vezes. Havia aprendido, ao longo de 42 anos de casamento, a colocar o que eu acreditava sobre mim mesma em segundo plano quando o cotidiano exigia que outra coisa viesse primeiro. E havia ficado tão acostumada com esse segundo plano que havia deixado de notar quando estava nele. A semana que havia passado havia sido diferente. Havia notado. Havia notado quando o Arnaldo havia organizado a reunião sem me contar. Havia notado quando o Cláudio havia dito essa pessoa, em vez de dizer o nome da minha mãe. Havia notado quando o Mauro havia olhado para o Arnaldo antes de me olhar. Havia notado cada pequena escolha que revelava uma dinâmica que havia sempre existido, mas que eu havia aprendido a não ver. E havia feito alguma coisa diferente. Havia estado presente. Havia guardado informação. Havia chegado à reunião com documentos. Havia feito perguntas precisas. Havia dito que não assinaria nada sem advogado. Havia saído daquela reunião com o que era meu, ainda sendo meu. Não havia sido uma batalha. Havia sido uma presença. A diferença entre as duas era enorme. Dobrei a carta da minha mãe com aquele cuidado. Guardei no envelope. E coloquei dentro da caixa de madeira, ao lado dos documentos, ao lado da anotação, ao lado da fotocópia do contrato. A caixa da minha mãe havia se tornado um arquivo, não um arquivo de papéis, um arquivo de sabedoria acumulada por uma mulher que havia vivido 91 anos, prestando atenção nas coisas que importavam e guardando o que poderia ser necessário mais tarde. Ela havia construído aquela caixa para mim. Havia levado anos construindo. E havia deixado num lugar onde eu encontraria quando estivesse pronta para encontrar. Saí da cozinha com a caixa fechada. Voltei para a sala. Havia mais coisas para organizar. Havia decisões para tomar sobre o que ficaria e o que iria para onde. Mas havia também alguma coisa que havia chegado a um ponto de completude naquela manhã. Não a conclusão do processo prático, que levaria semanas ou meses, mas a conclusão de alguma coisa interior que eu havia precisado encontrar dentro daquela casa antes de poder seguir em frente. Antes de sair, fiquei de pé na frente da prateleira das fotografias. Olhei para cada foto. Havia uma versão de mim em cada uma delas. Não porque eu estivesse em todas as fotografias, mas porque cada uma havia sido escolhida por ela. Havia sido enquadrada por ela. Havia ficado naquela prateleira porque havia dito alguma coisa que ela havia querido ver todo dia. Peguei a fotografia dela sozinha. Aquela onde ela estava olhando para algo fora do enquadramento com aquela expressão de quem está vendo e decidindo. A levei comigo. Não todas as fotografias. Levei aquela. Aprendi muita coisa nas semanas que se seguiram. Aprendi que o luto e a clareza podem existir ao mesmo tempo, que não é necessário que um espere o outro para que ambos sejam reais. Havia dias em que o peso da ausência dela chegava de formas que eu não havia antecipado. Um cheiro, uma frase que eu pensava para contar para ela e que chegava até o ponto de eu pegar o telefone antes de lembrar. E havia também, nesses mesmos dias ou em dias diferentes, mas às vezes no mesmo instante, uma clareza sobre minha própria vida que havia chegado pela caixa dela e pela carta e pela presença que ela havia deixado na forma de documentos organizados com sistema. Aprendi que o advogado que a Sônia havia sugerido foi o conselho mais honesto que alguém da família do Arnaldo havia me dado em muito tempo, e que a Sônia havia dado porque havia percebido, com a perspicácia que ela tinha, mas raramente demonstrava, que havia algo naquela situação que precisava de um olhar externo que nenhum dos presentes conseguia oferecer de dentro.
Aprendi que o Cláudio era um homem que havia crescido com um entendimento específico sobre o que era seu por direito, que havia sido construído sem levar em conta os acordos que seu pai havia feito antes que ele tivesse acesso àquelas informações. Não era vilania, era uma lacuna. E lacunas, diferente de intenções ruins, podem ser preenchidas quando o espaço é criado. O advogado havia confirmado que o contrato era válido, não sem ajustes. Havia formalidades que precisavam ser cumpridas para que a validade fosse reconhecida nos registros atuais. Havia um processo que levaria tempo, mas havia um caminho. Um caminho que era meu para percorrer. O Cláudio havia ficado quieto quando o advogado havia apresentado o parecer numa reunião subsequente, desta vez mais formal, com os papéis corretos e as pessoas certas. Havia ficado com aquele silêncio de quem está processando informação que contradiz um entendimento que tinha por certo. Depois havia dito: não sabia que havia um contrato. E havia algo verdadeiro naquilo que eu havia reconhecido, não como absolvição, mas como dado relevante. Ele não havia sabido. O pai havia feito acordos que os filhos não haviam conhecido completamente. E esse desconhecimento havia criado uma situação onde alguém havia quase tomado uma decisão sobre algo que não era completamente seu para decidir. A situação havia sido resolvida da forma que as situações reais se resolvem, não com um desfecho dramático em que todo mundo reconhece o erro e pede desculpas e abraços são dados e a harmonia é restaurada. Havia sido resolvida de forma prática, com documentação e processo legal, e conversas que às vezes eram tensas e às vezes eram diretas e raramente eram simples. Havia chegado a um acordo com a família do Arnaldo que havia levado em conta o que era meu. Não havia vendido de imediato. Havia decidido esperar, havia decidido entender melhor o que havia herdado antes de decidir o que fazer com isso. A terra não ia a lugar nenhum. E a decisão sobre ela era minha, para tomar no tempo que eu escolhesse. Havia uma conversa com o Arnaldo que havia precisado acontecer. Não a conversa da sala de reunião, não a conversa do escritório no dia em que eu havia mostrado o contrato. Havia uma conversa mais antiga que precisava ser nomeada. Havia sentado com ele numa tarde, na varanda da nossa casa, da Rua dos Mundurucos, com aquele calor de Belém que a varanda coberta suavizava, mas não eliminava, e havia dito o que tinha para dizer. Arnaldo, eu não acho que você fez o que fez por maldade. Ele havia ficado quieto ouvindo. Mas houve um padrão, eu disse. Ao longo de muitos anos, de você tomar decisões sobre coisas que me afetavam sem me consultar, de tratar o que era meu como extensão do que era seu para gerenciar. Pausa. E eu contribuí para esse padrão. Aprendi a não perguntar, aprendi a não insistir, aprendi que determinados territórios não eram meus para entrar. Você não precisava aprender isso, ele disse. Eu sei que não precisava, mas aprendi. E parte de como aprendi foi porque o espaço para ser diferente não existia de forma clara. Havia algo naquela conversa que era diferente das conversas que havíamos tido sobre esse assunto antes. Porque antes eu havia chegado mais próxima de culpabilizar e ele havia chegado mais próximo de defender. Dessa vez, eu havia chegado como alguém que estava tentando entender um padrão, não identificar um culpado. E essa diferença havia mudado completamente o tom do que era possível dizer. O que você precisa de mim? Ele havia perguntado. Era a mesma pergunta de outra semana. A pergunta que ele havia colocado no papel com a letra inclinada. O que você quer? Desta vez eu havia respondido de forma diferente. Preciso que você me veja como alguém que toma decisões sobre a própria vida, eu disse. Não como alguém cuja vida você gerencia enquanto cuida da nossa vida juntos. Pausa. São coisas diferentes. Ele havia ficado com aquilo por um tempo e havia dito: não sei se sempre vou acertar, mas posso tentar entender a diferença. Não era a resolução perfeita que as histórias às vezes oferecem, era a resolução real, a única que existe entre pessoas complexas que haviam construído uma vida juntas ao longo de décadas, com todas as imperfeições que 42 anos de convivência inevitavelmente contém. A fotografia da minha mãe estava na minha escrivaninha. Aquela
onde ela estava olhando para algo fora do enquadramento com aquela expressão de quem está vendo e decidindo. Eu havia colocado ali porque havia entendido, depois de dias olhando para ela, o que ela estava vendo naquela fotografia. Estava vendo a própria vida e estava decidindo o que fazer com ela. Não havia nada grandioso naquele gesto. Era simplesmente uma mulher olhando para o que tinha à frente e fazendo a escolha que era dela para fazer. Mas havia tudo naquele gesto. Havia 91 anos de uma vida vivida, com aquela atenção, com aquela presença, com aquela capacidade de guardar o que importava e de reconhecer quando o momento de usar chegava. Eu havia herdado mais do que um terreno perto de Marabá. Havia herdado a permissão que ela havia tentado me dar a vida inteira. A permissão de ser a pessoa que toma decisões sobre a própria vida. Naquela última tarde, antes de o sol de Belém começar a descer com aquela cor que é o dourado mais intenso que conheço, havia ido até o espelho da minha sala, me olhado. 68 anos. O rosto que havia sido construído por toda aquela história. As marcas de tempo, que eram também marcas de presença, de ter estado dentro de cada momento de uma forma que deixa rastro no rosto, da mesma forma que o tempo deixa rastro nos azulejos e na madeira e nos tecidos antigos que revelam, quando você presta atenção, que foram habitados. Havia um detalhe no meu rosto que eu havia notado. Havia alguma coisa na expressão, algo que eu havia visto antes, na fotografia da minha mãe. Aquela expressão de quem está vendo alguma coisa que importa e decidindo o que fazer com esse saber. Havia ficado olhando para mim mesma por um tempo. E então, havia ido para a varanda, com o cheiro de Belém à tarde, com o barulho das mangueiras da Rua dos Mundurucos, com a caixa de madeira da minha mãe sobre a mesa ao lado, e havia ficado ali. Presente. Minha. Antes de terminar, preciso te dizer uma coisa. Essa história não foi sobre terreno, ou sobre família, ou sobre um casamento que precisava de conversa. Foi sobre o que acontece quando a dor abre um espaço de clareza que a vida normal não abre. Sobre o que encontramos quando finalmente procuramos. Sobre mães que guardam o que precisamos antes de sabermos que vamos precisar. E sobre a diferença entre uma mulher que existe dentro da vida dos outros e uma mulher que existe dentro da própria. Se essa história chegou em algum lugar dentro de você, se você se reconheceu em Lúcia, ou se pensou em alguém que você conhece, que guarda caixas de madeira com dobras discretas nas pontas dos documentos importantes, deixa isso aqui nos comentários. Pode ser uma palavra, pode ser o nome de alguém que você se lembrou enquanto ouvia essa história. Pode ser qualquer coisa que essa narrativa acordou em você. E se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Aperta o botão vermelho. Clica no sininho. Toda semana tem uma história como essa, dessas que chegam de dentro, dessas que ficam depois que a tela apaga, dessas que a gente conta para si mesma muito depois de ter parado de assistir. Eu sou a Lúcia. Tenho 68 anos. Moro em Belém do Pará, numa casa da Rua dos Mundurucos com mangueiras antigas na calçada. Perdi minha mãe. Encontrei o que ela havia guardado para mim. E aprendi, mais tarde do que ela gostaria, mas a tempo de importar, que cuidar do que é seu não é egoísmo. É o respeito mais fundamental que existe por uma vida que você construiu. Obrigada por ficar até o fim. Até a próxima história.